Olá, poderosa! Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Flávia do Carmo, sou consultora em atendimento encantador com foco em fidelização e experiência do cliente. O vídeo de hoje é um episódio do nosso quadro Histórias que Encantam. E hoje assim, eu passei de nível, gente. Hoje eu consegui trazer para vocês conhecerem minha amiga de muitos anos, mas não vou fazer conta, muitos anos, que empreende também há muito tempo e que vai contar para vocês um pouquinho sobre essa história. Então hoje eu estou aqui com Dani e vocês vão conhecer um pouco da Mary Flor. Amiga, muito bem-vinda. Muito obrigada. Peguei totalmente surpresa, viu, gente? Não avisei. Tudo aqui vai ser improvisado. Amiga, vamos lá. Primeiro de tudo, conta pro pessoal com que você trabalha. Eu sou a Denise Ribeiro. Eu tenho uma floricultura que esse ano vai fazer 8 anos de funcionamento em uma cidadezinha que tem menos de 7 mil habitantes. E tudo foi um grande desafio desde o comecinho, né? Eu queria ser florista de flor de corte, que é florista de decoração, de eventos e buquê. E isso era uma coisa que não existia na minha cidade, lá em 2018, né? E quando eu comecei, a gente começou com todo o dinheiro que eu e o Bruno, né, meu marido, a gente tinha, que era R$200 e alguns centavos. E um sonho. E um sonho. E uma criança. Então, foi porque eu desisti da minha profissão de origem. E aí eu falei, eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, né? Que eram as flores. Só que não era qualquer flor, era a flor de corte, e era muito específico. E aí a gente começou com a floricultura tradicional, o garden, né? Eu lembro. E era um pouco triste e frustrante pra mim, porque assim, dá muito trabalho o garden. E não era o que eu gostava realmente, né? Eu gostava da flor de corte. Só que a flor de corte, ela é cara. Ela tem um valor mais elevado e uma durabilidade mínima, né? Em média 7 dias. Então, se você não vende, você perde. E aí eu comecei a instituir, então criar um hábito. Toda semana eu trazia um maço de rosas de cor diferente. E aí eu comecei a montar buquê, e aí eu fui aprendendo, eu fui estudando, fazendo curso. E também eu sempre tive uma linha muito autoral. Então, apesar de ter uma referência, de ter curso, de ter técnica, eu também seguia muito daquilo que eu acreditava. E aí eu fui criando, e aí a gente foi mostrando para as pousadas, e aí a gente começou a ter os primeiros pedidos, e aí a coisa começou a funcionar e tal. Isso em 2018, final de 2018, quando a gente abriu a floricultura. 2019 estava indo, a gente já estava aumentando e tal. E aí, assim, detalhe importante, eu abri na garagem de casa, nada glamuroso. Isso mesmo. E com o que a gente tinha, que era muito pouco e tal. Quando a gente começou a engatar, que foi 2019, chegou a pandemia. E aí a gente fechou. E aí, nesse contexto, foi um pouco frustrante ali no começo. Só que, salvo a minha faculdade de jornalismo, eu fiz o quê? Um site. E aí coloquei as fotos do nosso buquê de portfólio, né? E a gente, de um jeito milagroso, vamos dizer assim, a gente passou a ter mais pedidos do que a gente teve em toda a história. Porque muita gente de São Paulo tinha parente em Santo Antônio, que por conta da pandemia estavam muito distantes, né? E aí essas pessoas já tinham o hábito de mandar flor de corte. Então a gente vendeu muito buquê em 2020. E eu fiquei muito feliz, apesar de trabalhando de casa, minha casa pequenininha ali, as coisas, né, do jeito que dava. Mas aí, tipo, eu finalmente estava fazendo o que eu queria e a gente, de fato, tirou a parte de garden, porque não fazia sentido. Então a gente ficou só com as flores de corte e vasos para presente, né? Os vasos de flores nobres, como orquídea, lírio, enfim. A gente passou 2021 até 2024 trabalhando mais de sexta a domingo, né? Que eram os movimentos na cidade. A gente também passou a decorar chalés e casamentos. Chegou em 2024, eu estava trabalhando a semana inteira, porque a gente tinha pedido a semana inteira. E aí a gente abriu a loja física, que foi um grande desafio também, porque é totalmente diferente. Você está no digital e aí você tem o seu tempo de resposta, eu controlava todo o processo, então eu conseguia manter a qualidade de tudo, né? E aí quando você abre loja física, você começa a ter os novos desafios, né? Sozinha não dou conta, você precisa de funcionário, de espaço, organização, a forma de funcionamento é diferente, enfim, aí foram novos desafios, mas agora a gente já está aí com quase 2 anos de loja física também. Então, assim, é literalmente começar
com um sonho e ir construindo um negócio. Sim, é começar com o que você tem, que às vezes é nada, é R$200 e alguns centavos. E é isso. E aí hoje já tem um ponto físico de quase 2 anos e quase 9 anos de história. O que te ajudou a olhar e falar assim, parece loucura, mas eu sei que vai dar certo. Ou parece loucura, eu não sei se vai dar certo, mas eu vou nessa. Porque é o que faz sentido. Acho que eu nunca tive medo de arriscar em algo que eu realmente acreditava. Então eu acredito que o que fez dar certo era que eu realmente amava aquilo. Então não importava o que eu precisasse fazer, eu ia fazer. Eu tinha uma certeza que eu não conseguia explicar. Mas eu sabia que as coisas iam acontecer. E eu acho que, às vezes, as coisas não estão funcionando não é porque as pessoas não gostariam de ter um buquê, porque hoje a gente tem diferentes públicos, né? Então a gente atende, né, os pinhalenses, que são os moradores da cidade e que amam mandar buquê, né? Inclusive esse ano a gente chegou num patamar assim que eu falei, nossa, era o que eu queria quando eu comecei. Então no Dia dos Namorados, que é a cereja do bolo, a gente teve gente que foi comprar, que são clientes que compram desde o comecinho, que lembram da garagem da minha casa e que foram lá comprar esse ano. E aí eu falei, espero, né? E aí falei o nome da namorada da pessoa que ela gosta. Ele falou assim, quando ela vê a etiqueta, ela vai amar. E a etiqueta é a nossa etiqueta. Então a gente chegou no patamar que a gente realmente trabalhou arduamente para chegar, sabe? Que é você fazer parte da história da pessoa. É muito mais do que um buquê, porque tem gente que a gente fazia buquê para mãe, aí quando começou a namorar para namorada, aí a gente fez a decoração do pedido de casamento e depois a gente decorou o casamento. Então a gente realmente está inserido na história de muitas pessoas, né? Pinhalenses e também pessoas que vão casar em Santo Antônio ou que vão passear. E a gente já decorou diversas bodas de casamento de um mesmo casal. Eu acredito que abrir caminho, porque hoje em dia a gente tem outras floriculturas lá que trabalham com flor de corte, que eu gosto de acreditar. Que foi porque elas começaram. Porque eu abri caminho. Daí eles falaram assim, tá muito fácil para ela, vamos subir o nível. E eu acho interessante, porque... Te desafia. Me desafia. E ainda assim a gente percebe que o nosso contexto é muito diferente, né? Porque hoje eu tenho a Carol trabalhando comigo, que ela é muito parecida comigo, mas os buquês, eles são diferentes, eles têm personalidade, né? Então a gente tem um catálogo padrão que a gente monta, mas a gente é um flower bar. Então a gente monta personalizado ali na hora como que as pessoas escolhem, né? E aí se você olha um buquê que a Carol fez e um buquê que eu fiz, eles são muito diferentes, porque tem muito da nossa personalidade nisso. Como que foi para você em questão de empreender, fazer essa gestão? Porque nós somos formados em jornalismo. E no jornalismo ninguém ensina, querida, como que você abre um MEI? Não tem. Como que você gerencia? Não tem. Como você foi se adequando para essas mudanças até chegar hoje? Eu sempre fui fuçada e curiosa, né? Então, eu acho que isso sempre me ajudou muito. E outra coisa que eu sempre fui é muito sistemática. Então, desde o comecinho, quando eu abri, eu não entendia nada de fluxo de caixa. Assim, a minha primeira semana na floricultura lá na garagem foi uma grande bagunça, porque eu não entendia nada do que estava acontecendo, eu nunca tinha trabalhado com comércio, então não sabia fazer. E aí eu fui e pesquisei no Google, e aí achei um curso gratuito do Sebrae, que ensinava você a fazer fluxo de caixa. E ali eu comecei a amar planilhas, então tudo eu fazia planilha. Eu tenho mais planilhas do que qualquer outra coisa. Então eu fui aprendendo. E aí, todo esse processo, né, me ensinou a ser muito disciplinada. Então, eu sempre separei CPF de PJ, né? Na época que eu era MEI, eu já era muito organizada. Quando eu fui para a loja física, eu entrei um pouco em pânico, porque eu tinha que treinar, né? E aí eu comecei a fazer catálogos de buquês, e aí comecei a escrever, né? Então eu comecei a dessecar tudo que eu já tinha feito até ali para poder ensinar alguém. E conforme a Carol foi aprendendo, eu fui ampliando o que ela faz, né? Então ela começou com a parte de atendimento, depois ela começou com a parte de montagem de buquê, depois ela foi treinada pela Flávia para melhorar o atendimento, que a Carol já era ótima atendendo, mas ela foi assim, cereja do buquê, lapidada, ela ficou assim numa elegância. Carol, te amo. E aí assim, de repente ela já estava respondendo no WhatsApp, porque eu decorava chalés em lugares que às vezes eu ficava sem sinal durante muito tempo. E a gente precisa de respostas cada vez mais ágeis. Então, como ela ficava na loja, ela assumiu essa parte de responder também o WhatsApp. E aí eu fui passando para ela aos pouquinhos. Eu acho que
porque ela chegou num ponto em que ela me substituiria, que eu até brinquei com ela, agora eu já posso morrer, que você já sabe fazer tudo que eu sei. Ai, meu Deus! Foi depois de um clima, ano. gente! Não que eu queira, mas né? Eu acho engraçado porque o empreendedorismo, quando eu comecei, eu não tinha agenda, né? Era assim, a gente foi fazendo, já no primeiro ano ali, no final de 2018, a gente pegou o nosso primeiro casamento, e aí assim, era aquela agenda curtinha, né? Que é ali naquele mesmo ano, alguns meses depois. Quando a gente chegou em 2021, a gente tinha uma agenda do ano e para casamento já no ano seguinte. E aí eu comecei a pensar, sou só eu, né? Assim, só eu na linha de frente, porque eu tinha outras pessoas trabalhando, mas assim, quem entendia aquele drive, aqueles pedidos, aquelas planilhas, o que as noivas queriam era eu. E aí quando a Carol veio trabalhar comigo, isso foi tirando um pouco do peso, porque eu passei a pensar que tinha outra pessoa que entendia todo o processo, né? Então, se por algum motivo eu não conseguisse atender, férias. Vamos pensar em férias, amiga. Você foi viajar. Eu teria alguém de prontidão ali. Então, eu acho que conforme o seu negócio vai crescendo, você percebe que não tem como você centralizar em você. E doeu. No dia que uma pessoa chegou na loja e perguntou da Carol, ela falou assim, nossa, eu gosto tanto do buquê que a Carol monta. Doeu. Mas aí eu pensei, é melhor eu ter alguém mais competente trabalhando comigo, alguém que faça melhor do que eu. Então, hoje em dia, quando eu tava até brincando com a Flávia, que eu finjo que eu sou funcionária da Carol. As pessoas chegam, eu vou limpar vaso, vou fazer outra coisa. Porque a Carol, ela já tá por dentro de todo o processo, mas foi uma coisa que levou um tempo. Então, eu acho que eu não atropelei as coisas, né? Eu acho que eu fui passando gradualmente. Então, conforme ela ia ficando muito boa numa coisa, eu ia mostrando outros pontos para ela e tal. Então, hoje em dia, ela já está trabalhando com uma parte mais financeira também, entendendo de orçamento, entre outras coisas que antes ficava centralizado em mim, né? E é engraçado porque eu não pensava, né? Eu tenho mania de viver o hoje e o agora, embora eu seja bem organizada. Mas eu tinha essa coisa de estar muito no momento presente. Então eu nunca parei para pensar como seria quando eu deixasse de ser MEI. E foi sangue, suor e lágrimas. Porque eu entrei numa crise existencial muito grande. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu vou virar ME. A primeira vez que o meu custo da loja chegou a 11 mil, eu fiquei incrédula. Eu falei, como assim o meu custo é 11 mil? E aí hoje em dia eu nem vou contar quanto é o custo, né? Não, deixa pra que pesar o clima? De novo, pelo amor de Deus. Aí é engraçado porque eu acho que eu nunca atropelei. Então eu acho que isso é importante. A gente não atropelar o processo. Eu acho que eu sempre fui vivendo as etapas se moldando, né? E muito intensamente. E com uma profundidade imensa, que eu quase achava petróleo na vida. Porque eu sofria muito com coisas que hoje faz parte do meu dia a dia, é normal. Hoje em dia quase nada me abala. Você fica mais valente, né? Você vai desenrolando, eu não sei explicar assim, mas você vai desenrolando, você sabe que as coisas vão dar certo, porque sempre deram certo também. E a gente não conta só com a sorte, né? Na verdade a gente nunca conta com a sorte. A gente conta com a competência, com a disciplina, com a técnica, então é confiar naquilo que a gente sabe e realmente fazer o que precisa ser feito. E se você tivesse que dizer uma coisa que você aprendeu nesses 9 anos de empresa, o que seria? Estude muito, aprenda tudo que você pode aprender do seu ramo para que você discorde com o argumento. Porque hoje, assim, eu conheço diferentes técnicas, nem todas eu gosto, mas eu sei todas elas. E muitas vezes, a partir de tudo que eu estudei, eu fui desenvolvendo o que fazia sentido para mim. Então, hoje em dia, os nossos projetos são muito mais autorais. Mas não é autoral por causa das vozes da minha cabeça, é porque eu aprendi e absorvi tudo que eu podia para que eu pudesse discordar com elegância, para que eu pudesse fazer o que eu queria fazer sabendo tudo que eu sei. Então, eu tenho base e a minha base é sólida. Então, eu acredito que o que faz você ser autoridade no seu ramo é você ter muita clareza de onde você está pisando e o que você pode testar de diferente. Cada vez mais que você vai fazendo coisas diferentes, você vai sentindo mais liberdade de criação. E isso faz com que você não perca aquele brilho no olhar, sabe? Eu gosto de criar e de estar o tempo todo em movimento. Mas o que me permite isso é saber tudo que eu sei. E aí, amiga, pra gente encerrar, o que você falaria para quem está nos assistindo, que tem esse sonho, sente essa vontade, mas que às vezes fica dependendo do outro?
Eu acho que a primeira coisa é não receba conselho de alguém que nunca construiu nada. Eu acho que, assim, muita gente que falou pra mim que o que eu queria não daria certo eram pessoas que não tinham base sólida pra me dar conselho, sabe? E aí, acho que fala muito mais da frustração do outro do que propriamente dito do seu sonho, né? Quando eu comecei, aconteceram muitas coisas que acho que eu teria desistido se eu não acreditasse e não amasse profundamente. Então, são 2 pontos importantes. Acho que até quanto você está disposto a bater no peito e chamar a responsabilidade para você, porque se não der certo, não é culpa do governo, do sistema ou de sei lá o quê, é mais de uma forma que a gente não calculou, sabe? Então, eu gosto de pensar que quando as coisas dão errado, não é que elas deram errado, a gente só descobriu uma forma de não fazer. Bate no peito, chama a responsabilidade para você. Não comente seu sonho com outras pessoas, acho que não vale a pena, sabe? Acho que é que nem você ficar desenterrando uma semente, ela nunca vai crescer. Então, vai fazendo tudo que está ao seu alcance para que aquilo possa, de fato, prosperar. E eu acredito que hoje em dia a gente tem uma gama na internet, né? Uma forma de criar as coisas que nos permite realmente fazer coisas inimagináveis. Então, eu acredito assim, né? Como diz a minha filha, se você pode sonhar, você pode realizar. Amiga, muito obrigada. Gente, que alegria, porque eu lembro de tudo. Eu lembro da garagem, eu lembro dos vasinhos de flor, depois veio os primeiros buquês. Aí hoje já é literalmente uma loja com muita flor que eu nem sabia que existia. Menina, é tão complexo quanto qualquer outro serviço. Então é importante a gente entender sobre o negócio do outro e entender que às vezes o sonho que você tem hoje, ele parece louco pro outro. Mas tá tudo bem, não é o sonho do outro, é o seu. Então se você confia no seu sonho, segue ele. Vocês viram que a KDN hoje são quase 9 anos de mercado, numa cidade pequena, começando num ramo que até então era mato, né? Era tudo mato, ninguém vendia aquele tipo de produto. E ela foi construindo a ponto que hoje ela tem concorrência. Por quê? Porque deu certo. Então, não daria certo, não chegaria aqui se ela não tivesse acreditado. Ou se no primeiro não ela tivesse desistido. Amiga, muito obrigada. Tenho certeza que a sua história vai inspirar outras mulheres e despertar nelas a ousadia e a vontade de fazer o que ama, né? Porque a vida é uma só. Então, meninas, muito obrigada. Até o próximo episódio e tchau, tchau!